Eu gosto dessa música, Gostei Pedrão. da cor da sua camisa. Achei Obrigado, linda, Lucas. Parece que tá ligado na energia, né? Parece. Vai pagar mais conta. Oi, gente. Comecinho de semana. Não é linda? Eu gostei. Ficar no prejuízo, viu? Solange tá cara, a conta de luz é... Tá cara. Oi, gente. Que bom ter você pertinho da gente nesse comecinho de semana. Fala a verdade, tá calor aí? Porque aqui, né? Jesus, muito calor. Mas calor mesmo a gente sente quando tá pertinho de você. E a gente, antes de começar o programa, sabe, sempre que tem aquela mensagem pra gente refletir um pouquinho com você. Antes, deixa eu dar beijo para todo mundo que tá em casa, beijo pro pessoal que tá no Facebook, nos acompanhando. E beijo especialmente para você, que vai prestar atenção nessa mensagem. Não espere coisas boas ou ruins de absolutamente nada ou de ninguém. Porque tudo que é seu já está escrito por Deus. Para que você vai ficar criando expectativa? Esse é o nosso toque de segunda-feira. Luquinha, conta o que vai rolar no Falando Nisso de hoje. E a semana começa com boa notícia. Calendário de saque de contas inativas do FGTS será divulgado amanhã, mas infelizmente tem notícia ruim também. Mulher é assassinada pelo marido em Praia Grande. Você aí de casa, anote os contatos. Você pode fazer sua pergunta ao vivo pelas redes sociais e, se preferir, utilize também o aplicativo Você na Band Vale. Aliás, nessa sexta-feira, os sorteios, tanto no Face quanto no Insta. No Face tem a cesta da Saúde Mel, com várias delícias saudáveis para você. Você vai curtir e compartilhar essa foto que está aqui, tá no nosso Face também, e já participa, tá bom? Então, sexta-feira já tem esse sorteio. No Instagram, o kit da Cooper. Algumas delícias para você nesse kit. Para saber como você levar para casa, você acessa o perfil @FalandoNissoBand e segue lá passo a passo e você pode participar. Bora conversar bastante, aprender muito, porque hoje é dia de dicas de saúde junto com a Santa Casa de São José dos Campos. Quando a gente fala a palavra câncer, já assusta. Quando é câncer de mama, então, para muitas mulheres e homens também, assusta ainda mais, né, Luquinha? Pois é, depois que é feita a retirada da mama, Solange, será que é possível fazer a reconstrução na mesma cirurgia ou não? Na hora, né? Retirou a mama doente, será que é possível fazer essa reconstrução? O resultado, o medo, de muitas mulheres é que o resultado não fique legal, né? Que fique meio artificial demais, né? E isso mexe totalmente com a autoestima da pessoa, que já passou por uma fase difícil, né? Quando foi diagnosticado o câncer. E depois, como é que fica? Pois é, a gente vai ver que até para isso, graças ao bom Deus, a tecnologia aliada à medicina tem solução. E quem está aqui para tirar as nossas dúvidas é a cirurgiã plástica da Santa Casa de São José dos Campos, a doutora Kátia Ferrer. Kátia, obrigada por estar aqui com a gente e trouxe uma porção de exemplo que a gente vai mostrar no ar. Obrigada, verdade, vai ser legal hoje. Por estar aqui com a gente Obrigado, doutora. hoje. Fica à vontade, por favor. Doutora, a primeira pergunta que eu faço, se você quiser ligar e não se identificar, não tem problema nenhum. Porque a gente sabe que é um assunto que mexe muito com a autoestima, como disse muito bem o Luquinha no começo do programa, e a gente está aqui para te orientar, tá? Então não precisa se identificar. A primeira pergunta que eu faço é justamente sobre o medo das mulheres. Antes da gente falar quantos tipos são, quais as técnicas, o resultado da construção, da reconstrução daquela mama que foi retirada por conta do câncer, é um resultado que fica legal, fica natural? É um resultado bem satisfatório, às vezes até melhor do que como era a mama antes do câncer. É mesmo. Fica bonita assim? Fica bom, fica muito bom. Olha só, Luquinha, então não precisa ter medo, porque vai ficar com um seio bonito, viu? É interessante a pergunta aqui da nossa querida amiga Adeusa. A Adeusa, ela comentou o seguinte, que ela tem um receio de tamanhos diferentes. Isso realmente pode acontecer? Como que vocês evitam isso? Que de repente a pessoa tem um probleminha na mama esquerda e aí ela fica diferente da direita, depois mesmo com o silicone. Toda cirurgia de reconstrução de mama é previsto uma simetrização. Quer dizer, é uma cirurgia em que vai fazer uma simetrização ou deixar mais igual aquela mama oposta à mama que foi reconstruída. Isso é bem mais fácil quando a gente usa tecidos da própria paciente.
Quando a gente, é o caso do tecido que a gente vem do abdômen. Que a gente está mostrando aí, né? Isso, é retirado o tecido do abdômen. Sim, ali já aproveita e ganha uma lipo, né? Nós estamos mostrando aí uma retirada do tecido, um retalho do abdômen. Nesse caso ilustrado, ele é microcirúrgico, quer dizer, com microscópio o cirurgião vai ligar novamente as artérias e as veias. Quer dizer, ganhou uma abdominoplastia. Justo, fecha a área doadora, tal como uma abdominoplastia, melhorando o contorno corporal como todo. Vai ficar natural. Tem algumas questões aqui de mulheres que estão falando justamente o que a senhora acabou de responder. Fica natural em uma e a outra não é bonitinha. Será que é possível você retirar outra mama, mesmo ainda não tendo sido diagnosticado o câncer de mama, para poder ficarem as duas iguais, Luquinha? Já já a gente vai responder para o pessoal de casa. Lembrar você de casa para fazer a sua pergunta pelo WhatsApp, mas também pelo facebook.com/FalandoNissoBand. A gente está ao vivo. Obrigado a presença da Aline, muito querida, a Márcia Regina, a Irani Monteiro, a Adriana Alves, que estão aqui com a gente. Obrigado pela participação de vocês. Pode fazer pergunta. A gente só para um pouquinho agora para ficar bem informado com a Daniela Lopes, Solange Moraes e as notícias da redação. A semana só está começando, mas promete ser bastante movimentada em Brasília. O Congresso inicia os debates dos 2 projetos que são prioridades do Planalto: as reformas trabalhista e também da Previdência. A gente tem as informações direto da redação do Falando Nisso com a nossa repórter Daniela Lopes. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos aí no estúdio. Isso mesmo, semana de muita movimentação em Brasília, viu, Solange? Além das reformas, o Supremo Tribunal Federal deve decidir aí, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello vai decidir hoje se Moreira Franco pode ou não continuar no comando da Secretaria-Geral da Presidência, o que dá a ele foro privilegiado. Auxiliares próximos do presidente afirmam que Michel Temer não pretende recuar na decisão de manter Moreira Franco como ministro. A nomeação foi questionada por liminares de 3 juízes que acolheram a tese de que ele teria assumido o cargo para ganhar foro privilegiado, dias depois de ser citado em delação premiada da Odebrecht. Depois de uma guerra de liminares que provocou um entra e sai de Moreira Franco no ministério, agora está nas mãos do ministro Celso de Mello, relator de 2 ações aqui no Supremo Tribunal Federal, decidir se o ministro pode ou não permanecer no governo. A decisão deve sair nesta segunda-feira. Celso de Mello pediu explicações ao presidente. Em um documento com mais de 50 páginas, a Advocacia Geral da União defendeu que delação não é prova e que Moreira Franco sequer é investigado. Já no Congresso, a semana é de adiantar os trabalhos e começar o debate após a instalação das comissões das reformas. As mudanças nas regras trabalhistas vão no sentido de dar poder de lei aos acordos firmados entre patrões e empregados. Funcionários de uma empresa, por exemplo, poderiam negociar um intervalo de almoço menor para sair mais cedo. Já a reforma da Previdência vai enfrentar mais resistência. Na véspera do início dos trabalhos na comissão, na última quarta-feira, a Câmara foi invadida por policiais que protestavam contra a proposta. Sindicalistas prometem ir a Brasília para exigir mudanças. Pois é, e líderes governistas já disseram que aceitam alguma negociação em relação à reforma da Previdência, viu, Solange? Porém, o governo já disse que não abre mão da idade mínima de 65 anos para homens, mulheres e servidores públicos. Pois é, a gente vai acompanhar tudo isso bem de perto, viu, Dani? Abrindo discussão aqui no Falando Nisso sobre a Previdência, principalmente, porque existem 2 categorias, dizendo que a categoria que defende que realmente há um déficit, ou seja, um buraco na Previdência, e outra categoria dizendo que não, a Previdência tem um superávit, ou seja, tem dinheiro sobrando. Vamos virar um pouquinho a página, uma discussão terminou em morte no litoral paulista, Dani. Isso mesmo, viu, Solange? Foi em Praia Grande. Uma mulher foi assassinada pelo marido depois de uma discussão. De acordo com a polícia, Alexandre Severiano Noronha, de 35 anos, e Francisca Luciene Marinheiro da Silva, de 37, tiveram uma discussão no escritório de uma padaria na noite de ontem. Ele pegou uma arma que estava na gaveta e atirou na mulher. 2 funcionários que estavam no escritório no momento do crime fizeram massagem cardíaca na vítima e chamaram o SAMU.
A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O marido foi preso em flagrante. A polícia ainda não sabe a motivação do crime. Outro assunto aqui no Falando Nisso, viu, Luquinha? Violência doméstica que não para de crescer no Brasil. Dani, segura só um pouquinho com a gente na linha para falar sobre o trânsito. Gabi, solta para mim essas imagens que eu estou mostrando no Oswaldo Cruz. Na verdade, a minha aqui, Gabi, primeiro, por favor, linda. Isso. A gente percebe aqui, Dani, que a Oswaldo Cruz, neste momento, está tranquila. Essas são fotos que são alinhadas aí ao vivo pela concessionária também, que a gente pode ver. Mas, hoje pela manhã, a Gabi até já adiantou para a gente mostrando a fotinho, um caminhão bloqueou, na verdade, a Oswaldo Cruz e deu um trabalho, não foi? Isso mesmo, viu, Lucas? Na Oswaldo Cruz pela manhã, hoje, um caminhão muito grande, que não cabe ali direito na serra. A serra do Oswaldo Cruz tem curvas bem fechadas, né? E o caminhão foi tentar fazer uma curva e acabou travando. E aí interditou a pista nos dois sentidos durante quase toda a manhã. O tráfego só foi liberado depois das 9h30 ali no local. Muita gente ficou esperando, mas a Polícia Rodoviária Estadual estava no local, já pedia para os motoristas retornarem por conta desse caminhão. Eu conversei com a Polícia Rodoviária Estadual, os policiais me disseram, viu, Lucas, que o caminhão realmente excedia o tamanho limite ali para caber na rodovia, e aí aconteceu isso, não tinha como, travou. Mas neste momento já está tudo tranquilo, como você mostrou aí nas câmeras, viu, Lucas? Agora a gente pode ir para a rodovia Presidente Dutra, porque aconteceu algo parecido, viu? Na rodovia Presidente Dutra, o trânsito também ficou complicado por conta de um caminhão que atravessou a pista no trecho de São José dos Campos, próximo ali ao Center Valley Shopping, quilômetro 148. A carreta lá, por conta de um acidente, ficou atravessada no meio da pista e o tráfego precisou ser interrompido, mas também já está liberado, não houve ninguém ferido no acidente. Agora o tráfego segue normal na rodovia Presidente Dutra. Aqui no trecho do Vale do Paraíba, Lucas, não temos nenhum ponto de lentidão, somente mesmo na chegada a São Paulo. E agora, para encerrar, a gente fala da rodovia dos Tamoios. Tudo tranquilo neste momento também na rodovia dos Tamoios, nenhum ponto aí de lentidão ou de ocorrência grave, e neste momento o motorista trafega com tranquilidade aí para seguir para Caraguatatuba, viu, Lucas? Obrigado, Dani, excelente tarde para você. E agora a gente conversa sobre o tempo, porque hoje está um dia quente. Né? E parece que continua assim durante a semana. Então a gente confirma agora, a máxima em Santo Antônio do Pinhal é de 26 graus, sem previsão alguma de chuva. O mesmo aqui no Vale, máxima de 32 em Lorena, 31 em Taubaté e também em Santa Branca. Não é diferente no litoral norte, máxima de 34 graus. Em Caraguatatuba, Ilhabela, dia quente, sem chuva. Também aqui em São José dos Campos, a máxima hoje é de 31 graus. A gente percebe que a temperatura só vai subindo, é um degrauzinho mesmo, ó. 32, 33, sexta-feira chega a 34 graus, com previsão de chuva só para sexta-feira. Semana então que a gente vai ter que beber muita água, devido ao ar seco também, e muito calor. Bom, ensaia amanhã o calendário do saque das contas inativas do FGTS e a gente já comenta com vocês, e hoje aqui no programa também tem as dicas do Dr. Sorriso, que cuida da saúde da nossa boca. Você que tem os dentes separados ou observou que seus dentes estão separando, o que pode estar acontecendo? Você quer saber? Não perca daqui a pouquinho no Falando Nisso.